Bom pessoal, vamos lá. Esse aqui é um vídeo para explicar um pouquinho sobre como que funciona o SciDavis, tá? Então o SciDavis ele é um software para análise de gráfico. E aí, vou mostrar aqui como é fácil a gente estar utilizando ele. Por exemplo, imagina que eu coletei algumas medidas em um experimento e os valores que eu coletei fossem no eixo X 10, 20, 30, 40, 50, tá? E no eixo Y correspondente, vamos supor que fosse 105, 210, 290, 402 e 525, tá? Bom, tendo digitado os valores aqui que vão para X e para Y, basta selecionar eles. E se a gente quiser ver o gráfico, é só vir aqui em Plot e escolher o modelo de gráfico. Em laboratório, geralmente, os gráficos que a gente faz é do tipo ponto, né? Então tá aqui, esses são os dados do meu gráfico. Com relação à formatação, é relativamente fácil a gente formatar o gráfico, porque ele já vem aqui com título nos eixos. Então, por exemplo, no título eu poderia colocar aqui, ó, clica duas vezes, escreve qual o título do gráfico, por exemplo, teste. Aqui eu posso colocar, por exemplo, posição, vamos colocar aqui, ó, posição em metro, sei lá, aqui posso colocar tempo em segundo, ok, posso alterar o tamanho da fonte ali, enfim. Uma vez tendo feito o gráfico, a gente sempre observa o gráfico para ver qual tipo de função que define esses pontos. No meu caso aqui, por exemplo, vamos supor que o esperado é que fosse uma reta, tá? Como você pode ver, meus pontos não estão perfeitamente alinhados e isso é natural quando se trata de medidas experimentais, né? Então o que eu posso fazer? Posso pedir para o software calcular para mim uma reta que melhor se ajuste a esses pontos. Então olha só, eu venho aqui no menu Análises, Fit Wizard. Ele vai abrir um espaço para mim onde eu consigo digitar o tipo de função que eu quero que ele ajuste. Como parâmetro, ele está me dando aqui A e B. Então vamos supor que a minha função seja do tipo y igual a vezes x mais b. Feito isso, eu clico em Fit. Ele vai dar uma última tela de confirmação. Ele vai falar qual algoritmo ele vai usar para calcular o valor do A e do B que melhor se adequa a esses pontos. Estando tudo ok, é só clicar em Fit de novo. E pronto, ele fez a função para mim. Posso fechar essa janela. E observa aqui, ó, ele fez a função, né? Isso aqui representa para a gente a função. E além disso, como é uma reta do tipo AX mais B, ele coloca aqui para mim o valor do A e do B, já considerando inclusive uma incerteza sobre a medida calculada, tá? Então, basicamente é assim que a gente trabalha com esse tipo de gráfico, né? Você pode ainda editar aqui, você pode descrever que aqueles pontinhos em preto são suas medidas experimentais. Já o vermelho você pode dizer aqui, ó, que é a curva de ajuste, a curva teórica, enfim. Pronto, isso já deixa mais claro para o leitor, tá? Eu particularmente gosto sempre de adicionar esses valores aqui, o A e o B da reta, no gráfico. Então também é possível a gente adicionar algum elemento de texto no gráfico. Então eu consigo criar aqui um elemento de texto e escrever y igual a x mais b e ainda colocar aqui o valor dos dois. Para quem pegar para fazer a leitura do trabalho, entender o que esse gráfico retrata, tá certo? Posso aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar mais claro para quem estiver visualizando. Posso dar uma formatada, diminuir um pouco o número de casas decimal, que ele coloca várias aqui. Mas está aí. Então é assim que a gente ajusta esse gráfico no SciDavis, tá? Bom, eu vou aproveitar o vídeo também e vou falar sobre outros tipos de funções, que essa é a principal vantagem da gente usar esse software em relação a, por exemplo, o Excel. O Excel ele tem algumas funções de ajuste, ele faz isso aqui também, mas o Excel ele é um pouco limitado, ou seja, ele dá algumas funções prontas apenas, tá? E aqui seria interessante a gente conseguir criar outras funções. Então, por exemplo, vou criar um novo trabalho aqui, ó,
tá? Vou começar um novo. Vamos vir aqui, uma nova tabela. E agora eu vou colocar alguns dados de uma medida de um experimento de circuito RC, tá? Eu já deixei esses dados digitados aqui no Excel. Vou só copiar daqui e colar para lá. Ctrl C, voltei para o SciDavis. Na primeira, Ctrl V. Sempre quando eu colo, eu dou uma conferida aqui, ó, se ainda está numérico, tá? E se não tiver, eu dou um apply aqui para garantir. Porque às vezes quando a gente cola, vem alguma unidade de medida, alguma coisa e fica no formato de texto. Bom, vamos lá, vamos de novo. Como que eu faço o gráfico? Seleciono os dados, plot, aqui. Pronto. Essa curva aqui é característica de um circuito do tipo RC, né? Um circuito resistivo capacitivo. E para descrever essa curva, na verdade, que é a questão, né? Porque quando a gente pega para descrever a equação matemática que ajusta esses pontos, só para a gente entender do que eu estou falando aqui, ó, essa é uma função do tipo V de potencial de t, tá? E o formato dessa equação é uma constante que eu vou chamar de epsilon vezes 1 menos exponencial de menos t sobre uma outra constante que eu vou chamar de tal, tá? Então, esse é o tipo de função que cabe naquele gráfico ali, que ajusta aqueles pontos experimentais. Mas qual que é o problema dessa função? O Excel, por exemplo, não tem essa função pronta desta forma, tá? Mas no SciDavis a gente consegue colocar. A gente só precisa entender que para o SciDavis, olha só, eu vou ter aqui um y de x, tá? Y de x, ou no caso simplesmente y igual a uma constante vezes, abre um parênteses, 1 menos, para digitar exponencial no SciDavis a gente digita exp. Abre um parênteses para colocar o que seria o expoente, no meu caso é menos, vou colocar o tempo no valor do x, sobre o tal, que no caso aqui eu vou chamar de b. Fecha um parênteses do expoente e fecha um parênteses da multiplicação. Essa é a função que eu vou colocar no SciDavis. O a vai dar meu epsilon, o b vai dar meu tal. Então vamos voltar para o SciDavis. Agora, análise, fit wizard. Vou escrever aquela função que eu acabei de digitar no Word. Fit e fit de novo. Olha como ele ajustou os pontos experimentais. E novamente aqui, ele já me deu o valor do a e o valor do b correspondente a esses dados. Tá? Então, basicamente é isso. Claro, dá uma formatada no gráfico, mas é assim que a gente faz o uso do SciDavis. Beleza? Valeu!